Olá, alunos, tudo bem? Vamos então para a nossa quarta aula de polímeros e cerâmicas. E nessa aula nós vamos falar sobre o processo de termoformagem, que é um dos processos de conformação dos produtos poliméricos, né, dos filmes poliméricos, enfim, para a produção de embalagens e também de outros produtos. Esse é um processo bem utilizado na indústria e nós vamos trabalhar, né, nos seguintes assuntos: conformação de termorrígidos, moldagem por compressão, transferência com fibras de reforço, conformação de termoplásticos, formagem a vácuo ou sob pressão e rotomoldagem. Vamos lá então, pessoal? Bom, então primeiro eu vou falar sobre a termoformagem, que é um processo de conformação de plásticos que utilizam uma forma e alta temperatura. Então, aqui tem um esquema em que existe uma esteira, né? Uma esteira, e então aqui é feito, tem um forno de aquecimento no início da esteira. Aqui é colocado o plástico, né? Esse filme que vai passando aqui como se fosse uma esteira é o filme plástico, certo? E aqui ele é aquecido, então, para modificar a estrutura molecular, né, para facilitar a moldagem. Depois aqui existe um conjunto de prensas, uma prensa macho e uma prensa fêmea, sendo aqui embaixo a prensa macho, que encaixa numa prensa fêmea. Então, ela é prensada, o produto, a chapa, ela é prensada e resfriada. Então, depois é feito o corte e o recolhimento da peça. Então, esse processo é aquele processo que a gente vê automatizado, normalmente em filmes, em alguns documentários, enfim, é um processo que nós conhecemos já de outras visões que nós temos, assim, de alguns programas de televisão, enfim. É um processo bem interessante e muito utilizado na indústria de plásticos. Muito importante é que esse processo, né, ele utiliza os polímeros de elevado ponto de fusão e alta resistência térmica, como, por exemplo, os termoplásticos. Os termoplásticos, eles têm uma capacidade, né, de conformação mediante o aumento da temperatura, porque eles possuem uma elevada resistência térmica. E não é recomendada para materiais, né, polímeros termofixos, devido à cura polimérica. A cura dos termofixos, ela é mais rápida. Então, o que vai acontecer é que vai gerar trincas, ele não vai ficar igual a um polímero termoplástico, em que a cura é mais lenta. E também esse processo, ele pode ser associado a outros processos, como, por exemplo, o processo de coextrusão. Normalmente os moldes em relevo, né, eles recebem a folha plástica que irá se deformar na superfície e é mantida a vácuo sob pressão para a moldagem efetiva. É aquele processo que eu indiquei lá para vocês, né, no início, aquela imagem que eu mostrei. Então, a folha, né, a chapa, ela é como se fosse uma esteira e daí, no caso, é feito o aquecimento, depois a moldagem, onde é sob pressão e alta temperatura, e depois, então, ela é mantida por um período de tempo até ser liberada, né, para então que seja feita a moldagem efetiva definitiva da peça. Como que acontece a moldagem dos termorrígidos? Para os termoplásticos, a gente viu que é fácil, né, por causa da termoformagem. Mas e os termorrígidos? Bom, os termorrígidos, eles são feitos por compressão, eles são moldados por compressão, onde a pressão e a temperatura são utilizadas para a moldagem e também para a cura do material polimérico. É utilizado um molde
do tipo macho e fêmea também, onde nós temos a metade superior do molde e uma cavidade, que é a parte, né, o macho, né, a parte superior, e a fêmea, que é composta por uma cavidade e um pino de injeção. Então, à medida que o material é colocado aqui dentro, então o que acontece? Esse outro molde, ele é baixado e é feita então a ejeção, né? A ejeção dessa peça, né? E daí então, sob alta temperatura, ele vai ficar com o formato, né, daquelas duas superfícies, né, a parte interior com o formato do macho, do molde, né, macho, e a parte exterior é a fêmea. Como também acontece a moldagem por transferência, né, que também pode ser utilizada para termorrígidos. A moldagem para termorrígidos, né, por transferência, ela é feita basicamente, né, quando a resina líquida é pressionada em um êmbolo para rechear o molde uniformemente. Então, o que acontece? A camada, né, ela é feita uma punção, né, com a camada, o macho, né, no caso o molde, né, ele é inserido dentro desse bloco. Então aqui está o material polimérico, né, e daí então é feita a transferência, né, e a pré-forma desse molde. Então o volume e né, e a força, né, então essa superfície, né, essa substância que está aqui, ele é injetado aqui dentro, né, ele não vai pegar o formato aqui de cima, ele vai ser injetado aqui e daí ele vai ficar nesse intervalo, como se fosse um sanduíche, tá? E no caso, a peça obtida por moldagem, ela é ejetada pelo pino de ejeção, certo? E daí, então, aqui, a parte que sobrou aqui em cima é considerada o refúgio. Então, ela só é utilizada a parte que é injetada e ejetada pelo êmbolo. Algumas substâncias, né, são utilizadas para melhorar as propriedades mecânicas dos materiais, como por exemplo as fibras, né? As fibras, elas são muito utilizadas para esse fim e elas podem ter as características, né, de direcionamento das fibras no sentido unidimensional, né, que confere maior resistência no sentido das fibras, né? Ela vai ter apenas uma dimensão, desculpa, ela tem uma dimensão e ela vai dar maior resistência no sentido das fibras. E as fibras bidimensionais, que conferem resistência equivalente em duas dimensões, tá? E as fibras aleatórias, que conferem propriedades equivalentes em todas as direções, como é o caso, por exemplo, do uso nos capacetes de motocicletas, né? Que eles precisam de revestimentos, né, de componentes para auxiliar para melhorar as propriedades, as fibras plásticas, né? Em várias direções, porque ele precisa garantir a segurança, né, desse equipamento no uso, né, em todas as direções. Bom, a formagem a vácuo também ela é muito utilizada como termoformagem, né, de plásticos. E aqui acontece o seguinte, né, então essa lâmina, né, a lâmina plástica, então ela vai passando aqui, né, por esse êmbolo, né, sendo alimentada nessa linha, né, e daí o que acontece? Também existe um aquecimento ali, né, uma fornalha, tipo um local ali de aquecimento, uma estufa, né, e o termoformar, tá, que é ele vai assoprar ali, vai assoprar e fazer com que esse produto ele forme tipo uma bolha. E depois, então, ele vai se conformar aqui, né, nessa medida, e daí, então, aqui no molde, né, ele é resfriado e depois ele é cortado e recolhido. Como que acontece? Então, existe um vácuo,
né, esse plástico aqui, ele é mais duro um pouco, então o que vai acontecer é que ele vai formar essa barriga aqui, tá? E daí o vácuo, ele vai puxar, né? Vai como se fosse sugar essa peça, né? Essa superfície que já está previamente aquecida para esse molde. Então, ele infla e depois ele é resfriado naquele formato, tá? E depois, então, ele é cortado e recolhido. Os tipos de conformação que podem existir, né, que é possível existir também para plásticos, são o molde tipo fêmea, que são as peças mais rasas, molde tipo macho, peças com espessura maior na parte superior, conformação por repulsão, onde aplica-se o vácuo e o polímero é lançado contra a peça, a conformação livre a vácuo, que é isenta de moldes e formação de peças arredondadas, e a conformação por revestimento, que é uma conformação sobre o molde ou usando um sopro e posterior uso do vácuo para refinar. Então, essa conformação por revestimento foi o que nós vimos agora, né? Onde é feito o sopro e depois a peça é resfriada. Bom, aqui nós temos um filme que mostra exatamente como é feito o tipo de conformação a vácuo. Então, eu proponho, né, que vocês copiem esse link do YouTube e coloquem lá na barra de busca do Google, que vocês vão ver esse filme que é bem bacana sobre o processo de termoformagem. Bom, sobre os tipos de aquecimento utilizados na termoformagem, pode ser por infravermelho a 260 a 630 graus Celsius, que geralmente é na superfície, um modelo tipo sanduíche, um modelo aquecimento por convecção, onde os fornos em circulação de ar quente, né? Existe ali o controle de temperatura e o aquecimento uniforme da peça. E o aquecimento por condução, com chapas elétricas aquecidas em contato com o polímero. E a formagem dos polímeros, como que ela ocorre? Então, agora eu vou explicar para vocês como que acontece, né, a formagem, quais são as vantagens e desvantagens da formagem de polímeros. Então, aqui nós temos uma figura, né, que mostra como que é feita, né, a formagem, por exemplo, ali de uma garrafa, acho que é uma garrafa térmica ali, né? Então, a vantagem, né, existem prós e contras desse processo, como por exemplo, né, a favor nós temos o baixo custo do maquinário, de moldes e de operação, uma alta produtividade e a espessura fina dos produtos. Porém, como desvantagens, temos a geração de aparas e material descartado, porque nós vimos ali que muitas vezes aquele restinho de polímero que fica dentro do molde, ele é descartado. Então, como é um plástico, às vezes não é possível a reciclagem primária, então exige ali um grande controle, né, no acabamento das peças produzidas para que não gere tanto uma grande quantidade de aparas, né, de material descartado. A rotomoldagem, né? Como que é feita a rotomoldagem? Então, a rotomoldagem, ela é usada para a obtenção de peças ocas sem emendas, de grandes dimensões, como, por exemplo, latões de lixo, bombonas, caixas d'água, enfim, tem vários produtos que nós não vemos ali uma emenda, não existe uma emenda. Então, ele é feito numa forma só. E como que isso é feito? Dentro, a rotação, né, na rotomoldagem, a rotação da peça é feita dentro de um molde durante o aquecimento no forno. Então, isso que acontece, isso faz com que a peça ela seja, ela fique, né, sem emendas, né, sem costura, né? Então, nós temos ali, né, um material, né, um material sendo depositado dentro do forno, né, dentro da bombona. Então, parece uma betoneira,
né? Lembra bastante uma betoneira de construção civil. Então, essa forma, né, ela tem uma abertura superior e depois, então, é encaixada, né, a parte superior dela é encaixada aqui nessa parte inferior. Então, aqui primeiro é feito o carregamento com o plástico em pó e depois o aquecimento e ele gira, né, em todas as, né, nas direções, né, horizontal e vertical. Então, fazendo com que todo esse material se deposite aqui nas laterais dessa bombona. Tá? E depois, então, é feito o resfriamento e a desmoldagem, obtendo, então, uma peça inteiriça, né? Sem cortes, sem emendas, sem nada, né? Então, ela é uma peça redonda que não possui costura, né? Não tem cortes ali, tá? Não possui emendas. Bom, para rotomoldagem são utilizados alguns equipamentos bem diferenciados, né? Como, por exemplo, o rock and roll, né? Não é aquele estilo de música, né? Que é um clássico, mas é um sistema em que há a rotação 360 graus e o balanço em 45 graus para obter, então, peças cilíndricas de grandes dimensões. O sistema de cofre, onde são obtidos produtos e protótipos de grande precisão, as lançadeiras, que são onde é feito o deslocamento dos moldes em guias, alternando aquecimento e resfriamento, e o sistema de carrossel, que são braços giratórios, rotacionando vários moldes simultaneamente. Então, aqui nós temos o sistema rock and roll, né? Um desenho de como que funciona esse sistema. Então, aqui a estrutura dele, né? Que é a parede onde fica o molde, né? Em cima de um pedestal, né? E um tripé. Então, o que acontece? Nós temos como se fosse uma plataforma e um eixo, né? Esse eixo vai fazer com que a peça gire, né? De cima para na vertical e também na horizontal, certo? Então, ele vai fazer com que essa peça rode em várias direções, né? Aqui nós temos o sistema tipo carrossel, em que são manuseados vários moldes, né, simultaneamente. E a rotação do molde é feita com essa mão mecânica, né, onde existe, então, uma espécie de eixo ali que faz essa rotação, tá? Então, aqui nós temos a legenda, né, estação de carregamento, 2, o forno, onde a peça é colocada, né, para aquecimento, estação intermediária, e resfriador e estação de descarregamento. Então, é semelhante ao outro processo de termoformagem, só que é num sistema de carrossel. Bom, quando a gente entra dentro de uma indústria, ou você vai visitar uma indústria, né, é fundamental que se conheça os processos que permitem a transformação dos polímeros. A indústria de polímeros ela é considerada uma indústria de transformação, né, porque a partir de uma matriz, uma matéria-prima, é possível se obter muitas formas, né, muitos objetos, muitos produtos. Para tanto, né, foi proposto alguns vídeos para vocês assistirem, para vocês analisarem, né, sobre o processo de termoformagem dos polímeros por meio do vácuo, pressão e rotomoldagem. Então, eu vou deixar esses vídeos aqui para vocês assistirem, porque né, na forma que eu estou gravando esse conteúdo agora, não é possível eu compartilhar com vocês, então vai ficar meio complicado. Então, por isso, eu deixo para vocês assistirem, copiem o link todinho, colhem lá na barra de busca, que vocês vão baixar esses vídeos, vão conseguir assistir esses vídeos tranquilamente, ok? Bom, e para finalizar, então, vamos fazer um breve resumo de todos os conteúdos que a gente viu nessa aula, né? Como, por exemplo, a termoformagem, que corresponde ao processo de moldagem de chapas e filmes poliméricos com o uso do calor e de pressão, a moldagem dos termoplásticos, que pode ser a vácuo e pressão,
A moldagem de termorrígidos, que é a compressão por compressão e transferência, e também algumas fibras, né, o uso de algumas fibras que melhoram as propriedades mecânicas finais do polímero. A rotomoldagem, que é o processo de obtenção de peças ocas sem emendas e de grande porte, como por exemplo bombonas, latões, latas de lixo, baldes e várias coisas que nós estamos acostumados no nosso dia a dia e que a gente percebe que não tem emenda, né? É aquela peça inteiriça. A resina polimérica, né, é adicionada dentro de um molde rotacionado, dentro de um forno, e ela lembra bem uma betoneira, né? Lembra da betoneira lá na construção civil. Algumas vantagens da formagem plástica é o baixo custo relativo, a alta produtividade e a espessura fina dos produtos obtidos, né? E a desvantagem desse tipo de formagem, né, da formagem plástica, é a geração de aparas e resíduos com necessidade de acabamento nas peças. Então, essas são algumas das vantagens e desvantagens. Bem, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Depois nós vamos ter outra aula de polímeros e cerâmicas e continuem conosco porque ainda temos mais 2 aulas, ok? Até a próxima!